Amado por quem tem, temido por quem não tem, ou seria o contrário? Hoje você vai saber tudo sobre o Peugeot 207, tá? O polêmico Peugeot 207 aí. Eu vou te falar aí das 4 versões dele que tivemos aqui no Brasil e as suas curiosidades aí, né? Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. E se você é inscrito, bora pro vídeo. Inicialmente ele foi lançado aqui como Peugeot 207 Brasil, tá? Colocaram esse Brasil aí na frente. Mas na verdade ele não passava de uma reestilização, né? Mudaram ali só os faróis ali, só a grade ali, um pouquinho de detalhes ali do 206. Era um 206, entendeu? Mais bonitinho ali, mais redondinho para ficar mais parecido com o modelo europeu. A frente do europeu era muito semelhante, né? Pegaram esse daí e fizeram ele. Ele foi fabricado aqui no Brasil, começou em 2006, tá? Foi em 2006, 2014 que foi fabricado e vendido aqui no Brasil, lá em Porto Real, no Rio de Janeiro, tá? Era fabricado no Brasil mesmo. Inicialmente na carroceria hatch, né? E depois veio a versão sedã, a versão perua e a versão picape, né? Como veremos logo mais. Vamos falar então um pouco do hatch, né? O hatch foi lançado em 2008, né? Como 207 Brasil, com 3 versões de acabamento e equipamento, que era a XR com motor 1.4, né? A XR Sport com motor 1.4 também e o XS que vinha com motor 1.6, tá? Todos 16 válvulas, tá? Os 2 motores 16 válvulas. A XS era topo de linha, né? Era mais completona aí. Na época já era comum, era uma tecnologia assim relativamente nova, que era o carro flex, né? Então os 2 motores eram oferecidos aí flex, ou seja, podia rodar com gasolina ou com etanol, né? Como preferisse o proprietário aí. No etanol ele fazia uma média aí de 7,5, tá? E na gasolina fazia ali a média de 10 km por litro. Tava uma média legal ali, né? Para um carro dessa categoria, tá legal. O Peugeot, né, queria trazer para o Brasil, renomearam de 207, porque eles queriam trazer uma cara nova, né? A Peugeot Brasil queria trazer uma cara nova para o Peugeot, que já vendia muito bem aqui, né, na época. Esse Peugeotzinho, o 206, ele foi muito bem vendido aqui no Brasil, né? Embora fosse um carro que dava vida no problema, ele vendeu a rodo, sabe? Acho que foi um dos carros mais vendidos da Peugeot aqui no Brasil, com certeza, foi o 206. Então os caras viram que vendia, né? Falaram, vamos dar uma estilizada nesse carro aí, melhorar ele, modernizar, né? Deixar ele mais moderno aí, pra gente poder vender mais. E realmente o 207 também vendeu bastante, né? Na Europa ele era conhecido como 206 mais ou 207 Compact, né? Depende do país, ele era conhecido como 207 Compact. O Peugeot 207 Sedan, né? Ele foi chamado de Passion. Quando você vê um Peugeot Passion, provavelmente ele vai ser um sedã, tá? Ele foi lançado em 2008, tá? Foi 2 anos, praticamente 3 anos depois que já tinha o hatch, lançaram o sedã aqui no Brasil, como sendo, né, a segunda versão aí derivada do 207, porque a primeira era o hatch, né? Então a segunda era o sedã. Ele foi só uma atualização, tá, do 206 sedã, porque se vocês lembram, teve o 206 sedã também, não vendeu tanto quanto o hatch, mas teve o 206 sedã aqui, e tipo o 207 sedã era praticamente a mesma coisa. O que mudava era que a frente dele, né, já vinha com a frente do 207, né, a frente europeia do 206 mais, do novo 206, e a traseira dele era derivada do Peugeot que era vendido lá no Irã. Então era a mesma traseira do Irã. A traseira da Europa não era essa, era diferente. Ou seja, a frente de um carro e a traseira de outro, mas enfim, não faz diferença porque é tudo da mesma marca. E tipo assim, uma coisa boa desse sedã é que ele tinha um acabamento melhorado, né? Ele era mais confortável, né? Apesar do Peugeot ter suspensão mais macia, o sedã ele dá um conforto mais, né? Um pouquinho mais de espaço ali para os passageiros e tal, um conforto mais. Só que o diferencial mesmo era o câmbio automático, né? De 4 marchas, o AL4, conhecido aí muitos anos da Peugeot, né? E o porta-malas também, né? Com a capacidade de 420 litros, né? A questão do acabamento, né, era a mesma coisa que você tinha para o hatch, você tinha para o sedã também, né? Que era as versões XR. A XR Sport e a XS, né? Mesma coisa dos motores lá, 1.4 e 1.6, tá? Todos 16 válvulas. E por último, né, lançaram a versão in concert, né? E depois a Active, mas essas versões aí acabaram não fazendo tão sucesso porque o pessoal não gostou muito desse Peugeot Sedan, entendeu? Ele não vendeu muito. Nem o 206 nem o 207 não vendeu muito. Porque ele tinha os mesmos defeitos, tá? Que tinha no 206, tinha no 207 também, então o povo já estava acostumado, né, com a revenda ruim da Peugeot, né? Então acabou não vendendo muito esse carro aí.
e acabou saindo em desuso, né? Em 2014, né, a Peugeot pegou e abandonou e não fez mais nenhum sedã compacto, né, para vender aqui no Brasil. Abandonou, ficou só com os hatch mesmo, né? Depois, posteriormente, SUV, mas enfim, abandonou o sedã. Logo em seguida, né, o que a gente teve? Teve a perua, né? A Peugeot SW, né? Mais um derivado do hatch 207, né? No caso é o terceiro derivado. Também disponibilizou no Brasil a comercialização da 207 SW, né? Recebendo alguns retoques visuais ali na dianteira, né? Colocaram uma gradinha ali diferente, um negocinho ali. E do interior também mudaram um pouquinho. E era na verdade uma versão reestilizada da 206, né? Que também já tinha a versão perua, né? O 206 já tinha a versão perua, então só deram uma melhorada ali nela. Colocaram a 207 SW ali e boa, né? Pegaram ali suspensão do Passion, né? Do Peugeot Sedan, e colocaram aí na perua. Beleza, né? Ficou ali um carrinho um pouco mais confortável ali do que o hatch, né? A perua recebia o mesmo conjunto mecânico, né? Motor e câmbio, e era a mesma coisa que já usava no hatch e no sedã, né? Então tinha o de 1.4 e 1.6 também, com câmbio manual, tá? A maior diferença estava na capacidade de bagagem, né? Apesar de compartilhar a mesma distância entre eixo, o hatch comportava, né, 245 litros, né? O menor porta-malas ali. O sedã 420 e a SW 313, né? Ela é um pouquinho menor, né? O espaço um pouquinho menor do que do sedã, mas era bonitinha também. Eu acho bem simpática aquela peruinha. Eu teria uma sem problemas. A 207, né, SW deixou de ser oferecida em 2012, tá? Em 2012 ela não durou nem tanto quanto o sedã, ela durou bem menos, por não ter um bom desempenho no mercado, né? Além de que o pessoal não queria mais peruas, né? A Paraty já tinha encerrado, então o segmento de peruas já estava em defasagem, né? Ninguém mais queria perua no Brasil, então ninguém comprou a Peugeot SW. Se você achar uma por aí é raridade, tá? Não é muito comum você encontrar. E em quarto lugar, né, nós temos a picape Ruger, né? A Peugeotzinha Ruger. Lançada em 2010, tá? Em 2007 ganhou seu mais novo e último membro, né, que é a Peugeot Ruger. Este como a primeira picape produzida pela marca desde a Peugeotzinha 504, que é aquela Peugeotzinha quadradinha lá que parecia uma Toyota, robusta pra caramba, cara. Pensa num tanque de guerra que era aquela picapinha. Tanto que você vê umas rodando por hoje aí, só tá o Kimba, mas a bicha tá rodando. E tipo, picape pra trabalho não tinha igual, tá? Tipo, ela batia com a Hilux e com a L200, né? Tipo assim, cara, era muito robusta. Não é impossível você encontrar uma rodando por aí, tá? Mas não tem tantas dela mais hoje em dia. Só que, tipo, era uma boa picape. A Ruger, né, ela utilizava os mesmos elementos frontais ali do 207 hatch, do 207 sedã, da perua, né? E mudava pouca coisa ali, né? As portas, né? As portas dela eram as mesmas portas do 207 hatch, que vinha com a versão duas portas, né? Popular 3 portas, né? Era a mesma porta, né? Já as lanternas traseira, né? As lanternas traseiras era do Peugeotzinho 1007. Esse Peugeot não chegou a vir pro Brasil, mas era um que tinha lá na Itália, e na França tinha esse Peugeotzinho. O design da Ruger, né? Ele divide um pouco opiniões, porque muita gente acha ela feia e muita gente acha ela bonitinha. Eu acho ela bem simpática, assim. Eu não falo que ela é feia, não. Só que, tipo, a maioria das pessoas, né, achou ela feia e, tipo, não comprou, que nem comprava uma estradinha, né, uma Saveiro, que você podia colocar um som ali e curtir o passeio, né, que ficava um carrinho bonito. Não, os caras comprou somente para trabalhar mesmo. Essa picape é feinha, vamos botar só para trabalhar aí, boa. E o que a Peugeot fez? Pegou a mesma plataforma dos outros carros, né? Só que ela aumentou a caçamba, né? Ela usou a parte traseira ali da Partner, né? Que é aquele furgãozinho da Peugeot. Usou a parte traseira ali e aumentou um pouquinho a caçamba para ficar com 1.151 litros, tá? Aí conseguiram botar uma moto ali em cima, a moto ficar retinha ali e sobrar espaço ainda, e até um quadriciclo, né? Os caras conseguiram botar ali em cima e, tipo, sobrava espaço. Era do segmento ali, era que tinha maior carga útil, né? Maior espaço de carga útil era a Peugeotzinha Ruger, né? 2013, né? Tiraram ele de linha e, tipo, falaram, vamos encerrar esse carro aí, e nunca mais fabricaram nenhuma outra picape para substituir ela, né? Ao contrário do 208 hatch, né? Que veio para substituir o 207 e foi o único que continuou, né? Porque o sedã também teve sua vida útil finalizada. O sedã, a perua e a picape, né, foram finalizados. Segurança. Isso vale para todos os 207 que eu falei hoje, tá?
Ele foi testado no Latin NCAP, que é aquele teste de batida. Provavelmente vocês já viram aquele teste de batida que eles colocam um carro batendo contra a parede e colocam os bonequinhos lá dentro, né? Você vê os impactos que os bonecos sofrem. Cara, foi horrível nesse Latin NCAP. Na Europa ele se deu muito bem lá na Europa. Esse teste ele consiste de 0 a 5, né? Quanto mais estrelas você tiver, mais seguro o carro é. E na Europa ele conseguiu 5 estrelas. Só que aqui, né, o brasileiro, né, o Peugeot brasileiro no Latin NCAP feito aqui nas Américas, ele teve uma pontuação horrível, né, e conseguiu ali 2 estrelas, né, no máximo ali 2 estrelas. Tipo, se tornou um carro nada seguro. Mas diz aí se você tem um Peugeot 207, né, seja ele qual versão for, comenta aí no vídeo pra gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Valeu!